diferentes pontos de vista e a palavra para nos conectar. Talks. Mariana, de onde você fala? Essa mulher internacional que vive viajando para todos os lugares. Boa tarde para você, que bom te ver por aqui. E sempre com tantos motivos para dialogar, né? Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que horas as pessoas vão assistir isso, mas é um prazer estar aqui. É como quando a gente combinou tudo isso, era porque temos sempre muitos motivos para dialogar e tantas coisas importantes para compartilhar, né? Então, acho que Pronto. é isso que a gente está aqui. A gente já fez uma prévia, né? A gente já falou de várias coisas que a gente pretende abordar aqui de um jeito mais suave, tranquilo e delicioso possível. Mas para quebrar o gelo, eu vou fazer um jeito de apresentação diferente, né? Então, eu te propus para você me apresentar e para eu te apresentar, para a gente não ficar naquela coisa de usar os mesmos adjetivos e jeitos de dizer, né? Até porque a gente é o que acham que a gente é, né? Pois é. Eu vou começar, tá bom? Então, Mariana Batti, uma super querida, excelente jornalista, já foi a garota de programa de TV, já andou por todas as mídias digitais que a gente pode conceber. Mas, acima de tudo, é uma mulher preocupada com a maneira como a gente desenha os alimentos, é uma food designer. E tem atuado nessa área tão bem que eu tenho ficado com mais apetite de saber como é que a gente vai comer daqui por diante. É, como sempre, você certeira aí nas colocações, minha consultora para biografias. E muito obrigada, né? Eu tenho essa preocupação, né, com a informação, com a transparência, e, e falei sobre isso recentemente, sobre o fato de ser jornalista e querer aprofundar em algumas questões me fez mergulhar nesse universo do food design, o que me possibilita estar dentro de um sistema, né, e transformar esse sistema, porque enquanto jornalista a gente é mero espectador, né? Transforma assim de outras maneiras, mas então foi isso que me fez me apaixonar pelo design e é isso que também tem me movido a essas conexões internacionais com outras culturas, principalmente nessa volta para a Europa, onde eu estudei em 2018, 19, e ter esse contato, né, com essa evolução do conceito, né, de food design, sair um pouco da Europa, da Itália e de tudo, e mergulhar agora nessa edição da primeira edição do Food Design Fest na América Latina, muito bem orquestrada na Colômbia, dentro de uma universidade pela Viviana Narinho, e toda vez que a gente, né, tem o contato com outras culturas, surgem mais inquietações, mais motivos para dialogar, Pois né? é. Olha para fora, olha para dentro, né? A gente não tem a intenção de dizer que aqui está tudo errado ou que lá está tudo certo ou vice-versa, mas trazendo para o universo do design, são nessas trocas, nesses momentos de cocriação que é possível haver uma transformação, né? Pronto. Então, essa conversa é sobre isso. E você, minha Aí eu querida, ia falar, estou curiosa para dizer como é que você, né, para e entender como é você que que você tem me visto, porque a gente anda meio mutante ultimamente. mas você para mim é a mesma pessoa que conheci em 2018 na minha formatura, na minha primeira curadoria na Food Design Week. Sim, e também inquieta com muitas questões, né? E uma pesquisadora, uma pessoa amante aí dos livros e da academia. Eu acho que é a minha pessoa assim mais próxima, né? Quando eu quero trocar aqui informações sobre academia, vou abrir aqui, né? Que eu falo que é a minha amiga cabeça de opinião. Então a gente troca isso
E é legal a gente estar compartilhando isso aqui hoje. Também admiro muito essa sua capacidade de conexão, né? E de estar sempre à frente, né, do tempo. Quando você me encontrou lá em 2018 querendo saber mais sobre food design, agora também alçando aí novos voos por tecnologia, e não existe certo, existe errado, existe o caminho que a gente quer seguir, é onde, né, se a gente se sente confortável procurando confusões, que a gente continue procurando confusões, porque isso certamente vai impactar na vida de alguém. Eu acho que isso de ser Papo de alto. exatamente como a gente é, vai continuar nos levando além. Existe um poeta, né, que disse isso uma certa vez e eu continuo fechando com ele e fechando com outros muitos autores. Eu acho engraçado que as pessoas têm me associado à academia. Eu fico feliz de ouvir isso, assim, né, esse ser meio estudioso, cabeçudo. E hoje a Onde gente você vai hoje à noite? então, Só a gente se encontra num novo momento em que eu inicio o terceiro MBA da vida, veja só, aos por que quase será, né? 50, né? E vamos lá entender o que que os negócios podem ganhar interagindo com essas inteligências que são programáveis ou modeláveis, né? E, portanto, artificiais, mas que têm ficado um tanto quanto espertas, né? Vamos falar disso um pouco hoje e vamos falar também de filosofia, vai, a gente vai falar de filosofia e alimento de um jeito diferente, talvez, porque eu quero, claro, te fazer algumas provocações. E começo fazendo a primeira, que é, bom, você já disse que teve em outro país, já esteve na Europa, né, anos atrás e tal, mas agora há pouquinho estava lá em Bogotá discutindo o futuro da alimentação com representantes de 15 outros países, pelo menos, o que nos deixa muito felizes enquanto brasileiros, porque a gente tinha uma representante de peso, né, ou mais representantes por lá, mas estou falando contigo, então toda a deferência. E eu sei que é difícil dizer o que houve de mais relevante, mas vamos tentar destacar 5 pontos que vieram então do Food Design Festival, né, dessa edição, e que podem ser tomados como não tendência, mas é, caminhos possíveis para a gente olhar para a alimentação de uma forma mais gentil, talvez, mais conectada a quem somos, mais humana, por que não dizer? Você sabe que esse é o sentimento de sair de lá. De todos os eventos que eu participo, principalmente aqui em São Paulo, né, que é mais voltado a negócios, inovação e tudo. E lá eu senti muito forte essa questão da ancestralidade, né, da humanidade, né, e nesses locais o mais interessante que as coisas mais legais acontecem enquanto tudo está acontecendo, né? Não é num painel, claro, os painéis foram muito ricos, principalmente o painel que eu tive a oportunidade de mediar, que foi um dos últimos, E um dos que principais, portanto, sim, chamado Food quem by não. Design. O que o design pode fazer pela comida? E ali a gente tinha, em sua maior parte, food designers colombianos que se formaram fora da Colômbia, né? Então tinha o Lucas Posada, que se formou no Canadá, Juliana Gonzalez com a Juanita Del Vasto, que são colombianas, mas que trabalham fora também, se formaram na Itália. Tinha também os mexicanos, meus queridos amigos mexicanos, Jennifer Lemos e Samuel, Davi Freire também, que é de um escritório de design de Madrid. Enfim, ali tinha um pouco de tudo, e a Viviana Marinho, né? Seu trabalho belíssimo, de gastrônoma e tudo, e todo mundo contando ali como é que nós chegamos até aquele momento e o que, que a gente acredita para o futuro. E foi unânime, assim, as respostas, né? Dessa questão da cultura, da ancestralidade, do resgate, de como isso ficou assim claro, né? Que a gente tem muito o que aprender com isso, né? Os dias que eu fiquei na Colômbia, eu procurei não comer nada assim internacional, né? Só coisas locais para, né? O que é um tanto quanto desafiador, porque a internacionalização ela acontece de jeitos malucos, né? Às vezes na objetaria, você está comendo algo muito identitário, mas usando um utensílio que não tem nada a ver com o jeito de comer aquilo. Mas eu entendo o que você quer dizer.
Provocação é Mas você bem-vinda. sabe que não foi difícil, porque lá, assim, tem muita coisa, né? Que legal. Principalmente as arepas, e eu também busquei comer umas coisinhas diferentes, que nem vou contar aqui, assim, né? Vísceras e tudo mais. Tem que contar, Mas, sim. e lá eles comem tripa fritinha num restaurante que eu fui tradicional no entorno ali de Bogotá, muito bom. Mas né, para quem gosta. E muito milho, né? Também, muita mandioca. Eu estou num momento assim meio gluten free, então para mim foi muito bom. E mas esse detalhe então desse painel da diversidade assim das apresentações, então foi um momento que do mesmo jeito que se falava em tudo isso que eu estou te falando de cultura, tudo, né? A gente teve um workshop de manual thinking numa conexão com o Madri, com o Luke, então, assim, teve Que legal. muito workshop, né, como se Luke, diz no para quem espanhol. nunca. Só parênteses, o É, Luke a gente fala como se fosse um velho amigo de infância, né? No seu caso é mais ou menos, mas acho que é legal você situar quem foi essa figura para o El Bulli, né? Evidentemente, mas quem é essa figura hoje em relação a principalmente o jeito de projetar experiências gastronômicas, né? bom, Luke Huber é um designer suíço que trabalhou muitos anos com o Ferran Adrià, e daí você pode contar mais quem é. Desse trabalho com o Ferran, ele criou um método chamado Manual Thinking, que é um dos métodos Pronto. oficiais que a gente usa na Singular Foods. Essa experiência foi muito bacana em Bogotá, porque ele estava em Barcelona e por toda a estrutura que existia naquela universidade ariandina, que olha, é muito legal a gente ir para esse ambiente de universidade e ver toda aquela A estrutura fruição, de né? salas de conferência, cozinha, os uniformes, os alunos, assim, é bonito de ver, como a gente diz aqui, né? Então, teve muitos momentos assim de construção mesmo, né? Porque quando a gente está no processo de design, sempre sai um resultado, né? Se você tiver nesse pensamento aí de construir, de projetar, de discutir, sempre saem, né, novas possibilidades, né? Então, teve um hackathon também, que eu tive a oportunidade de participar, que foi mediado pela Jennifer Lemos, facilitado também com o pessoal do Slow Food Bogotá, que Vamos foi traduzir bem o legal. hackathon também, senão a galera vai achar que você fez uma aula estranha. Na verdade, foi assim, das ferramentas de design, né? Outra Então, assim, ferramenta de design, exato. teve muita ferramenta, sabe? Muito workshop, muita coisa prática de design mão na massa, muitos cases, porque vou te confessar uma coisa, eu estou numa fase, depois de, né, ficar muito explicando que food o Pude o quê, quê? o que é food design, o que design pode, né? Eu acho que a gente tem que dizer o que a gente está fazendo. E daí então, esses workshops foram bem legais. A apresentação de projetos, né, dessa plataforma FUDA, que aqui que é Food Os Design expoentes, Award, né? dos expoentes. Adorei o chocolate da Venezuela, Com porque tomates. Não foi? foi, Esse eu mas falei daqui, eu falei, Mariana, eu quero, traga isso, eu quero provar isso, pelo amor de Deus. eu não trouxe, porque tem Pô, algumas coisas que eu acabou fiquei a com medo conversa de aqui, trazer. valeu. A gente sabe que tem coisas artesanais que a gente não pode trazer, então a gente trabalha dentro do que é possível. E daí, esse do chocolate, o legal é porque, assim, eles são, esqueci o nome, Jane Lopes. Ela é uma food designer, também professora, lá na Venezuela. A Venezuela com todas essas questões que a gente sabe, né? Mas achei assim, ela não trabalha com os alunos de desenho industrial. Então, assim, projetaram a forma do chocolate, era tipo um chocolate Tetris, assim, e daí, conforme você ia comendo o chocolate, cada pedacinho tinha um sabor, então Um cubo era uma mágico. experiência. Exato, era uma experiência sensorial, com muito design, com a parte gráfica linda,
tudo isso, e daí teve um outro projeto dos alunos que fizeram esse bombom, que também tinha um design lindo, com tomate dentro, sendo uma geleia de tomate. Aliás, é um tomate que a gente não tem aqui. É uma Claro. qualidade de tomate que a gente não tem aqui, que chama, agora eu esqueci, mas é um tomate que dá em árvore, parece uma coisa. Nossa, que loucura! É, é fácil, eles falam arbol, uma coisa assim. E muito bom. E também, aí, um outro projeto vencedor, né, dessa plataforma foi da Ielka, que inclusive estudou no Brasil, no IED também. Ela trabalha com fermentação, né, com panaderia, e, nossa, fez uma experiência lá linda sobre ar, fogo, terra e toda essa conexão da fermentação com a comida. Inclusive foi premiada, muito legal. É, também teve a presença, né, dentro desses prêmios aí, o Lucas Pousada, que tem um projeto chamado Cozinha Intuitiva, bem legal também, que, né, de informação, transformação, de resgate dessa identidade. Os produtores locais também, então pude experimentar o café da Colômbia, realmente tem notas bem diferentes, assim. E vários, um outro projeto lindo que até vou pegar aqui, ó, que eu trouxe o O livro, livro. Toalhas Culinários aqui, desse Ibanasca, que é um projeto que só valoriza as mulheres cozinheiras, e maravilhoso. Então, assim, tinha diversidade, tinha ancestralidade, tinha tecnologia, teve painéis também para falar de circularidade, que é um, um espaço que que a Singular Foods também ocupa. Tive o privilégio de ter Natasha, da Upcycling Solutions, também em outro painel, Brilha muito, debatendo. Natasha, adoro ela. Brilhou lá também, não no mesmo painel que eu, arrasou no espanhol. E, e o Silvio Rocha também, da Tocha Filmes, foi muito legal a Nossa, gente levar o documentário para os alunos de Bucaramanga, né, no norte da Colômbia, e eles foram visitar o evento e tiveram, né, a oportunidade de assistir esse documentário chamado O Alimento Conecta, né, dessa série da Tocha Filmes Sobrevivência, mostrando mais a realidade, né, daqui do Brasil, a questão do desperdício. Então, assim, teve muitas coisas, assim, muitos temas importantes. A participação dos food designers brasileiros, eu acho que foi muito primordial. importante, né? Vamos falar aqui que a gente teve uma doutora em food design, Ellen Ellen, Gonzalez, falando, né, dessa questão da sustentabilidade no food service. O Jefferson, que é do agro também, mestre em cocriação de sistemas agroalimentares, e a Silvia Grilli na parte de produto, né, do dia a dia, mais puxando aí para o viés do design e arquitetura. que bom que Então, você trouxe os nomes dos teus pares que estavam por lá, porque eu acho, você me conhece o suficiente para saber que isso é muito real dentro de mim. Eu acho que quanto mais voz a gente puder dar para as pessoas que fazem um trabalho de ponta e que nem sempre têm condição de serem vistas e reconhecidas, melhor. Então a gente traz aqui essas nuances, né? Eu fui anotando à medida em que você foi dizendo as coisas alguns highlights, vamos dizer assim, para usar uma expressão em inglês bem bobinha, mas os pontos altos desse evento, né, que aconteceu lá na Colômbia. E eu queria fazer a segunda provocação para você, porque você falou da recuperação da ancestralidade, né, que foi uma coisa muito forte, que te marcou. Você já falou das vísceras, do milho, da mandioca, você foi para uns lugares ali que são um pouco íntimos, né, então mexem contigo também em outros sentidos. Mas aí você falou da cultura, que obviamente tem relação com essa temática da ancestralidade, e em seguida você falou: o que me chamou a atenção foi a diversidade que a gente viu, as temáticas todas e aquele ambiente pulsante da academia, né? E então, se eu pudesse fazer um resumão aqui, eu coloquei quatro pontos principais,
né, da tua fala, mas eu queria trazer para a nossa conversa, convidar o Gilles Lipovetsky, que é o nosso filósofo, que eu vou chamá-lo para uma intervenção, né? Você mostrou um livro daí, eu mostro um livro de cá, né? Que é A Sagração da Autenticidade. Um livro, como Mariana sabe, eu não pego os livros muito fáceis assim, né? É um livro mais cabeçudo, estou relendo, mas eu acho que aqui existe uma provocação da parte desse grande pensador que nos leva a relacionar a forma como a gente enxerga os alimentos, né? E como a gente convida o outro, e aí eu estou falando dos designers de alimentos, dos food designers, né? Para fazer uma tradução mais simples, é, sem tirar a complexidade dos food designers, mas quem projeta a maneira como a gente vai comer ou revisita a forma que nós já comemos, para criar novas soluções, né? E trazer coisas diferentes, como esse chocolate que você falou, que é recheado de tomate, que é meio óbvio, né? Assim, nossa, por que que eu não pensei nisso? É meio, né? Tipo, puxa, ou o outro chocolate Mas que. quanta coisa tem em volta disso? Pois é, esse cara ali nos leva a pensar o seguinte: em algum momento, e aí eu não vou entrar no detalhe teórico, mas em algum momento a gente se perde, na afirmação do que é ser autêntico. E a autenticidade tem muito a ver com a afirmação de identidade pessoal, quem eu sou e como eu me coloco no mundo. E identidade de um país também tem a ver com isso. Só que cada cantinho tem a sua expressão. Então, quando você falou, da Venezuela, de uma representante da Venezuela que estava por lá e tal, logo me veio à cabeça os clichês, né? Nossa, a gente associa com concurso de Miss. E o regime político, que é o que as pessoas veem primeiro. Mas e a comida desse lugar? Que é fronteiriço, aliás, né? A gente partilha de muitas escolhas. A Colômbia é a mesma coisa, né? E eu queria que você trouxesse para a gente, na tua visão, o que te chamou, a atenção especificamente em relação à autenticidade. Quer dizer, onde os caras bateram o pé no chão ali, talvez os produtores que você conheceu, né, ou os food designers locais desses projetos expoentes, que são a molecada que vem vindo aí, chama de molecada com carinho, tá? É, pulsando com novas soluções, né? O que que te chama a atenção nesse bater de pé? Eu sou Colômbia, eu sou América Latina e o comer tem a ver com tal coisa. Conta um pouco pra gente. Exatamente isso. Aliás, tem uma outra coisa que eu não contei que eu vou contar, que eu também gosto muito de comer aquela morcilha, né? O nosso chouriço. E que tem a ver com as vísceras aí. E lá a morcilha tem arroz dentro. E, e é normal, assim, arroz. Eu falei, gente, que engraçado, né? Como é diferente, né? E eu falei, não, no Brasil não tem arroz, né? E daí todo mundo, como assim, né? Você come. E o arroz lá também tem umas coisas interessantes na rotulagem também, que já sai assim nítido qual é a porcentagem de grãos inteiros, que eu achei isso muito interessante também. Mas é isso, essa questão da identidade me chama a atenção desde a última Food Design Week na DW, né, que eu tive a oportunidade de conversar sobre identidade, inclusive com uma colega da Singular Foods da Argentina, e já tinha isso também. Então, lá na Colômbia, eu vi muito isso, né, da identidade, dos ingredientes, do milho, da mandioca, e como eles trabalham isso. Eles veem, mas assim, né, naquele ambiente onde a gente estava pensando em futuro, a ancestralidade, a identidade era presente. E eu, em contato com a Jennifer do México, né, e gostei muito da visão dela, né? Porque a gente fica estudando, todo mundo é formado em food design fora, né? Na Itália, né? Francesca Zampolo e todos esses, né, que vieram Você, antes de da certa forma. gente, peraí, né? Mas todo mundo se formando lá, Milão, Itália, Barcelona, sim, né? E tudo isso. Mas os problemas da América Latina são completamente diferentes. Enquanto aqui a gente tem fome, a gente tem muita desigualdade, como você citou a Venezuela. A, a, a Jane virou para mim e falou assim: Eu quero mostrar que a Venezuela tem food design, né?
E muito, muito legal, né? Então é isso, a gente, do mesmo jeito que a gente está procurando aí imprimir alimentos, nutrição personalizada, um monte de coisa, os problemas aqui são diferentes da América Latina. Então eu vejo esses encontros de América Latina, assim, muito ricos, né? E eu não gosto de dizer que aqui a gente está atrás ou à frente, porque o Brasil é plural, é diverso, é enorme, é riquíssimo, mas nessa geração de valor, né, de como falta para nós gerar valor à nossa Uhum. identidade. Pronto. Falávamos antes de começar, né, dessa identidade da cozinha mineira, do norte, do nordeste, do sul, né? Por que, né, que a gente não finca mais o pé nessas nossas identidades, contar a nossa história? Talvez porque a nossa história não seja assim muito bonita, né? Embora, né, a gente tenha algumas coisas não legais e a gente esconda. Não sei o que isso tem a ver com a comida, fica essa provocação aí para você. Sem ver teu papel, hein? É, Mas é isso, eu sinto falta disso, né? Se a gente está construindo alguma coisa, vamos pegar o exemplo da Itália, que construiu muito bem, né? A gente aqui está engatinhando ainda, né? Nessa parte das regiões, do É, por, nosso. por isso também, velho mundo, um velho mundo que nos deu, né, a linguagem e a fonética do latim, né, e o nosso sangue latino respira um pouco dali do velho mundo, ou Agora, muito, uma né, em grande coisa, parcela. e essa coisa aqui, assim, para fechar isso, ficou muito evidente na fala do Jefferson, inclusive também do Samuel, do México. Porque é o momento também, né? Nesse momento de crise que a gente vive, o preço dos alimentos e as commodities e a mudança climática e o mundo, é um momento que, né, a gente precisa olhar para dentro aí de um jeito diferente e enxergar mesmo a nossa potência, né, de um outro jeito, né, de gerar valor sempre. E o Eu vou design puxar aquela sardinha para o lado da comunicação, como sempre eu adoro fazer, para o lado do diálogo, né? Dos tons informacionais, e aterrizar a gente já caminhando para o final dessa conversa, que a gente falou que não ia ser muito comprida por uma situação, né? Por uma intenção específica. Mas eu acho que é importante a gente falar um pouco desse desenho dos alimentos numa perspectiva algorítmica, em que a gente tem vários dispositivos e vários jeitos de manipular ou minerar esses dados e converter essas informações em alimento que seja relevante, em alimento que seja nutritivo, em alimento que seja identitário, em alimento que resgate ou nos reconecte com a nossa ancestralidade e as tantas culturas que nos representam, né? E aí eu queria te perguntar, talvez, o que que foi a tua percepção em relação a temática das mudanças climáticas, que a gente acha que deve tratar como emergências climáticas e não mudanças, porque as mudanças já, né? Agora a gente está em emergência, é assim que a gente deve dizer, e em meio a tanta eh, banalização desses dados disponíveis. Quer dizer, que bom que vocês se encontraram por lá, fizeram esse evento e tal, mas o nosso momento, se a gente coloca dentro de um contexto, é de informação disponível como rajada, né, como fluido de cachoeira, assim, né, de nascente. Então, vem vindo dado atrás de dado. O que você percebeu lá? Como que a gente pode salvaguardar alguns alimentos, né? Essas sementes que vão dar condição para a gente se alimentar no futuro. O que que você viu em relação à tecnologia e a essas linguagens ditas inteligentes, mas que dependem muito da gente para não serem assim tão artificiais? Eu acho que, assim, é o que. Eu até fiz essa pergunta no painel de como a gente vê a tecnologia, assim como a gente, lá nesse último painel, falamos sobre a ferramenta, né? Da tecnologia ser um meio, mas o propósito é isso, é a identidade, é a ancestralidade, é, é o que a gente vai precisar para o futuro, né? De não ter uma cultura só,
de diversificar as culturas, de diversificar os mercados. É, é, então, eu acho que a tecnologia vem como um facilitador dessas soluções, né? Porque a gente não vai voltar ao que a gente era há 500 anos. E hoje a gente tem um outro cenário. Então, a gente tem essa capacidade de inovar, porque temos tecnologia. Então, acho que aí é a hora do homem e da máquina se unirem, né? Mais do que já são unidos. A gente Mas não se dode, gata. Ah, não tem num jeito. objetivo comum, né? De alimentar as pessoas. Eu, como propósito, até disse isso lá, eu acho que a gente tem que continuar trabalhando nessas conexões, nessa diversidade, porque é da diversidade de ideias que a gente vai ter uma nova ideia com uma inovação. Então, quanto mais a gente buscar essas trocas, é daí que vão surgindo, né, novas possibilidades. Né? Acho que se a gente se fechar né, é o fim do mundo, como disse a Ellen, né? Não vai mais ter cozinha, não vai mais ter nada e, Não enfim. adianta ter cozinheiro quando não se tem insumo, quando não se tem ingrediente, quando não se tem É, basicamente alimentos. mas eu acredito, assim, eu tenho muita esperança, sabe? Acho que a gente tem muita gente boa no mundo querendo criar soluções. Tem gente que, né? Tanta gente já destruiu, mas tem aí uma meia dúzia que está preocupada em reconstruir. E a gente tem que focar nisso, né? Eu acho que a gente pode dizer o seguinte, para fechar, né? É muito estranho a gente pensar que há bilionários com ideias horrorosas, mas talvez seja um ponto mais positivo da gente imaginar que existem pessoas extraordinárias que são bilionárias de ideias e que ainda não foram sabidas. Eu quero saber dessas ideias bilionárias, sabe? No sentido melhor do termo. Então, e para Mari, é isso, a isso. gente tem que estar em ambientes De de fomento, discussões né? desse jeito, né? Eu estava ali com mais 100 pessoas, né? Foram 100 palestrantes nesse ecossistema, de todo mundo no mesmo objetivo, de melhorar a relação das pessoas com a comida, de criar soluções, então, assim, de, né, designers, né, de construir esse futuro. E isso não é, né, o design está aí para quê? Para resolver problemas complexos. E o problema é complexo, Pronto. mas eu acho que vai surgir uma solução, né, inovadora para tudo isso. Por isso que, né, temos profissionais como você, como outros que estão assim saindo fora, né, da casinha, né, da zona de conforto, justamente para construir isso, né? E cada vez mais, né? Quanto mais informação, mais a gente falar, mais as pessoas tiverem noção disso, né? Quanto mais a gente fala, mais a gente dá voz, aí a gente também empodera aí as pessoas a transformarem. É isso. Para finalizar, como é que você sai daqui? Quem é a Mariana que sai dessa conversa? Você se apresentou, quer dizer, eu te apresentei, você complementou, mas como é que você sai daqui? Ah, sempre transformada, né? Das nossas conversas e acho que se a gente não se provocar, né? E ficar ali, né? Por onde, qual é o caminho, né? Como você fez, né? De buscar tecnologia, eu buscando novas conexões, de estar compartilhando, de buscar pessoas que possam, né? Contribuir, de tentar de alguma maneira reverberar os meus pares, como você disse, né? Tem tantos pesquisadores aí e a gente precisa se organizar melhor, né, para poder falar assim, oi, temos food designers no Brasil e gente boa, né? Então, é isso, sempre com mais motivos para dialogar do que nunca. E eu saio daqui revigorada. A minha posição hoje nessa conversa é de uma comunicadora, de uma jornalista, antes de tudo, que adora provocar as pessoas. Quando vão fazer alguma menção a mim, sem muito me conhecer, o primeiro adjetivo que usam é provocadora. Eu fico muito feliz também, além, né, como você disse, uma pessoa que gosta de estudar, cabeçuda, tal, eu também gosto.
E gosto de ser chamada de provocadora, acho que funciona, né? As duas coisas. E me sinto muito honrada, assim, porque a gente pode trocar tanto e tem mantido essa relação dessa forma. É, não vou dizer que é uma relação estritamente intelectual, porque a gente fala de tudo, né, Mari? Da vida, dos planos, dos desejos, né? De mudar o mundo e tal. Mas eu acho que eu saio também decidida a seguir com a minha missão, né? De encontrar sempre motivos para dialogar, é, e fazer com que a comunicação chegue com que o que eu denomino como sendo sinônimos, que é alimento e informação, possa circular de fato e dar sustento, né? Sustentar as decisões. Então, na minha força de marca fica o branding aqui. Eu acho que branding e food design dão as mãos aqui nessa Branding é data. uma das ferramentas que a gente Pois usa. é, deixar Tá, as marcas mais fortes tá aqui também. dentro, tá aqui dentro, né, do nosso guarda-chuva, né, como diz a Francesca. E eu acho muito importante, assim, todo o elo da cadeia é importante. Num futuro que a gente sabe que vai vir muita desigualdade, muita desinformação, né? Para vir essa solução, que eu estou aqui com muita esperança, vai vir é uma guerra, né? Vai morrer inocente, vai ter muita gente mal intencionada, como você disse. Pois é. Então, quanto mais a gente trabalhar pela informação de qualidade, né? É, Melhor. Esse é o nosso papel. Vamos seguir sim. nessa junto. Mari, deixa teu contato de Instagram ou uma rede que seja muito importante para você. Eu vou fazer o mesmo e a gente dá aquele beijo e até a próxima, porque vai ter próximo. Bom, eu estou no LinkedIn, Mariana Bassi, no Instagram, Mariana Bassi. Para quem quiser conhecer mais sobre esse ecossistema da Singular Foods, singularfoods.net. Aí lá tem tudo que a gente faz e, e todas essas possibilidades do Food Design Fest, das consultorias, dos workshops e todo mundo que faz parte aí dessa rede. Hum. E eu tô lá em dialogoscomestíveis.com.br, onde estão penduradas todas as minhas redes. No Instagram é erica.arayun. Eu trabalho com branding e gestão de comunicação. Estou à disposição para qualquer projeto de consultoria. Diálogos Comestíveis é a minha marca, orientada para food service e alimentação. E Motivos para Dialogar, que nasceu ontem, mas já nasceu grande. É uma marca que está disposta a trabalhar com comunicação estratégica de um jeito um pouco mais leve, conectado a outras áreas de conhecimento e outras áreas de atuação. Eu vou ficar muito feliz de encontrar mais motivos para dialogar daqui para frente com a Mari e com quem vier. Um beijo. Beijo, Diferentes Mari. pontos de vista e Obrigada. a Obrigada, Foi palavra para nos ótimo. gente. conectar.